Pobreza. Estamos aqui no Kwanza Norte. A população é pobre. Está bem assim depois de 50 anos. 50 anos de independência e ainda temos fome. O país não tem escassez de terras aráveis. O país não tem escassez de água. A província do Kwanza Norte tem muita água. As pessoas vão ficar com fome por quê? É esta a realidade de todo o país? Por aquilo que tem estado a 50 constatar? anos de independência, nós temos um crescimento demográfico grande. A estrutura etária da nossa população, a maioria são jovens. Esses jovens ainda sonham ter uma vida aceitável. Esses jovens têm a ambição de conseguir realizar as suas vidas. Esses jovens ainda contam com as instituições do Estado para lhes suportar e andar para frente. Esse é que é o nosso problema do para já. Em termos de país. 50 anos de independência, 34 anos de abertura ao pluralismo em 91, 23 anos de paz. Realizamos o quê? Realizamos o quê? Qual é o nosso sonho deste país? Portanto, esse é o problema que me leva ao contacto dos cidadãos. Nós vamos ser, em 2027, governo de Angola. Ou, no mínimo, parte do governo de Angola. Que indicadores tem o doutor para fazer esta afirmação? O cidadão. O cidadão. São todos a favor O cidadão. do para já? Andem pelo país. Nós andamos pelo país. Temos o que se chama teoria de proximidade. Teoria de proximidade. Há partidos que carregam, transportam, por ali, fazem eventos. Nós não somos assim. Há um conceito diferente. Porque o voto tem 3 dimensões. Voto consciente, voto emocional e voto de associação. Quando você transporta, já são os teus. Você vai buscar aí, vai buscar aí, vai buscar aí. Tudo bem. Mas são os teus. Nós não. Nós vamos para os que não são os nossos. Os nossos já existem. Confortamos, transmitimos mensagem de confiança para os nossos. Mas vamos ao encontro do cidadão comum para transmitir esperança. Porque nós estamos a viver um momento que não é fácil. Não é fácil. Do ponto de vista social, grande parte da população é pobre e tende ao desespero. Já não perscrutam o futuro. O que é que vai ser amanhã? Vivem o dia a dia, o cidadão. Mas também vamos constatando que, do ponto de vista do sistema, o partido no poder, também estão com tendência para o desespero. Porque eles também têm a noção de avaliar que o povo, em 2027, não vai ser fácil. E para nós, os cidadãos, nós temos que nos perguntar: desespero do povo, desespero do regime. Essa equação dá o quê? Nos dá tranquilidade? Agora, nós temos é que transmitir a mensagem de esperança,
de fé e de tranquilidade. Doutor, atendendo ao facto de serem novos no espectro político nacional, adicionando-se a este cenário a questão institucional que temos a nível do país, das instituições que concorrem para o processo eleitoral, acha que ainda assim é fácil conseguir-se essa pretensão de ser governo num cenário destes? Nós vamos, em 2027, ser governo. Eu estou já a aconselhar ali os meus correligionários a se prepararem para a governação séria, positiva e inovadora. Obviamente, temos noção de que não vai ser fácil. O povo quer, mas estamos face a um regime que trava as mudanças. A minha filosofia pessoal é de que, e tenho explicado isso por todo lado onde eu passo, Angola ainda não é um Estado democrático de facto. Do ponto de vista legal, a Constituição é democrática. Cria as normas para a vivência democrática. A Constituição. Mas isso é papel. As leis nossas conformam-se com o Estado democrático e de direito, mas também é o papel. O nosso questionamento é, de facto, somos um Estado democrático e de direito? Eu acho que não. No meu conceito pessoal, nós somos um Estado em transição para a democracia. Somos em transição. Porque há pressupostos e fatores fundamentais para que sejamos uma democracia de facto. São aí os 6 fatores. Primeiro fator, liberdades. Não há democracia sem liberdades. E as liberdades são múltiplas. Liberdade de expressão, liberdade de movimentação, liberdade de manifestação, liberdade de opção. Portanto, são várias as liberdades. Essas liberdades estão presentes nas nossas vidas? No meu conceito, não. Algumas sim, outras não. Liberdade de movimentação, sim, é um facto. Hoje, já não é como no passado que era preciso guia de marcha para viajar. É livre. A pessoa pega na sua mochilazinha, pega na sua motorizada, seu carro e vai. Liberdade de movimentação. Liberdade de expressão. Também estamos a meio gás. As pessoas podem falar. Mas estamos ainda a ver aí processos de pessoas que tiveram opiniões próprias contra figuras. É verdade que eu concebo, as pessoas são livres de opinarem sobre o contributo que determinadas figuras do Estado fazem, mas sem abuso. Eu não concordo com abuso. Portanto, é diferente. As pessoas podem dizer, o Chivuco não trabalha bem. É normal. É normal. Mas outro nível de expressão já não é aceitável. Doutor, liberdade de opção. As pessoas têm que ser livres de optar. Não podem ser condicionadas. Portanto, liberdade, em democracia tem que haver liberdades, pluralismo, livre circulação de ideias e ideais, administração pública apartidária, primado da lei, forças armadas livres, independentes e apartidárias. São pressupostos básicos. Aí, um dia vamos chegar lá. Por enquanto, nós estamos lá. Permita-me insistir na questão, diante deste cenário que traça do país, em termos de liberdade, tal como esteve aqui a avançar, ainda assim acredita nas instituições que tratam do processo eleitoral? Permita-me insistir nesta questão. Eu não tenho confiança nas instituições, mas tenho confiança nas pessoas.
As instituições são feitas por pessoas. Confia nas pessoas que Cidadãos. dirigem as instituições atualmente? Alguém vai me dizer que os que estão nas instituições também não sofrem? Também sofrem. Também são pobres. Também querem mudança. Portanto, o meu intuito me indica na ideia de que uma coisa são as instituições, outra coisa são as pessoas. E essas pessoas também querem mudança. É para essas pessoas que nós temos que transmitir a mensagem de tranquilidade. Porque há uma ideia e um comportamento é que nós temos que pensar sempre que toda pessoa que está ligada às instituições do Estado ou MPLA é inimigo. Não é. Não é. Para mim, não. Todas as pessoas que estão ligadas às instituições são maus. Não é verdade. Para mim, não são. O MPLA pode ter filosofias antipatrióticas, mas as pessoas que estão lá não são. Nós temos também que transmitir a mensagem de confiança, de abertura e de congregação, para que todos juntos, e é por isso que eu penso que grande parte do segmento que está nas instituições do Estado também quer mudança. São pessoas humanas, também querem o bem. Poderá haver outros que não querem, mas a maioria querem o bem do país. E nós é que temos que corresponder com essa expectativa. Ok, vamos falar do país nas mais variadas vertentes. Já estivemos a falar de algumas, mas vamos reforçar a questão política, económica e social do país. Eu começo, doutor, com a questão social. Qual é a avaliação que o para já faz em termos sociais do país? Do ponto de vista social, nós somos um país com imenso potencial. Somos um país com imensos recursos. Mas não é segredo para ninguém que a maioria da nossa população ainda é pobre e sofre. Sofre. Pobre e sofre. Não é segredo para ninguém que nós, quando andamos por ali, ainda há fome. Eu não consigo perceber como é que um país como o nosso, com terras aráveis, água inesgotável, gente com energia, e vamos ter fome por quê? E eu constatei, ao longo do tempo, que as instituições do governo, e ainda repeti isso hoje com o governador provincial daqui, do Kwanza Norte, as instituições do governo têm a tendência de mentalidade de negação da realidade. Mentalidade de negação da realidade. O que é que isso quer dizer? Você é governador da tua província. Você tem que aceitar as coisas boas e as coisas negativas. Você faz evoluir as coisas boas, mas resolve as coisas negativas. Se você fica aí a se aldrabar você próprio, a mentir os outros, aqui está tudo bem, está tudo bem, qual é que está tudo bem? Qual é que está tudo bem? Eu visito muitas províncias, falo com os governadores e consigo perceber quais são os governadores positivos, quais são os negativos. Porque tem a tendência e a mentalidade de negação da realidade. Quer avançar? Portanto, que governadores são positivos e que governadores são negativos? Eu não tenho nada que falar isso é problema da governação. Até eu tenho um conceito diferente. Explico sempre. Eu não gostaria de conhecer governadores que falham. Porque perdemos todos. É a Angola que perde. E eu consigo avaliar onde é que eu encontro o governador que tem juízo, o governador que não tem juízo, o administrador que tem juízo. Até porque há um problema fundamental no nosso país. E que eu fui constatando ao longo do tempo,
é que os governos têm uma dupla função. São governadores e são secretários provinciais do partido deles, que é um partido caduco. E muitos deles não conseguem discernir qual é o papel dele como governador ou como administrador e qual é o papel dele no partido. Misturam tudo. Como para já seria diferente? Tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Até porque nós vamos defender, quando ganharmos, em concertação com as outras forças políticas, vamos defender reforma do Estado e reforma constitucional. Não dá para continuarmos com este modelo presidencial hiperbólico. Já vamos tratar desta questão, doutor. Permita-me insistir ainda nas questões sociais. Vamos também ter tempo para falar de questões políticas e constitucionais. Uma vez que o para já ganha as eleições, o que é que faria diferente para mudar este quadro social sombrio que traçou? Não é uma vez que o para já ganha. Nós vamos ganhar. Portanto, isso entra na cabeça das pessoas. A minha questão não deve ter certezas. A minha questão não deve ter certezas. Nós vamos ganhar. Pode ter certezas. E o país nos exige nós ganharmos para mudarmos o rumo. O rumo. Obviamente, terá que haver prioridades. Prioridades. Para nós, a prioridade é a realização da pessoa humana, o cidadão, o angolano. Essa que é a prioridade. E essa prioridade resolve-se como? Existe o conceito hierarquia das necessidades da pessoa humana. Hierarquia das necessidades da pessoa humana. O que é que isso quer dizer? A prioridade principal da pessoa são as questões de sobrevivência. A vida. E para as questões da sobrevivência, o que é que é? Primeiro é segurança. Tem que ter segurança. Segundo, comida. Terceiro, água. Quarto, saúde. Na hierarquia das necessidades da pessoa humana, esses são os 4 fatores principais. Segurança, porque se você não tiver segurança, morre. Comida, se você não tiver comida, morre. Água, se você não tiver água, morre. Saúde, se você não tiver saúde, morre. Como é que se conseguem estes 4 pilares? São as prioridades principais. Como é que se conseguem estes 4 pilares? É preciso uma governação que vira-se primeiro para essas necessidades primárias. Depois tem um nível secundário. A escola, a habitação. Por quê? Porque se você não tiver escola, não morre. Mas se não tiver saúde, morre. Escola, habitação, emprego, salário justo. São as necessidades secundárias. A governação tem que ter... Nós somos um país que ainda temos que cuidar das necessidades primárias. E a governação tem que ser virada para essas necessidades primárias, sem esquecer das necessidades secundárias e nas necessidades terciárias. Houve um tempo, foi interessante, na França houve um presidente, François Mitterrand, que teve dificuldades de ver, vou fazer o que nesse país? Comida, não é problema. Saúde, não era problema. Movimentação, não é problema. Educação, não é problema. O que é que ele fez? É necessidade quartiária. E ele criou um ministério de ajudar a ocupação dos tempos livres do cidadão. Ajudar os cidadãos, como é que vão fazer as férias, os campos de fim de semana. Nós não. Nós ainda é a comida, é a escola, é o emprego para os jovens. Portanto, essas têm que ser as prioridades
Porque para mim, essa ideia de que somos ricos, o diamante, o petróleo, isso é tudo mentira. Temos. Mas a maior riqueza são as pessoas, o cidadão, o angolano. O angolano. Ok, vamos passar então para a questão económica do país. Que quadro traça-o para já para aquilo que é a realidade atual do país em termos económicos? Nós somos um país com extraordinário potencial. Extraordinário. Do ponto de vista geográfico, somos um país vasto, grande, vasto, com características específicas, variações climáticas. Temos uma hidrografia extraordinária. Nós temos rios que saem da Angola, que vão parar lá no Zimbábue, em Moçambique, outros rios que vão não sei onde, saem daqui da Angola. Água. E no mundo, há países em que o problema é água. Você vai para Israel, Jordânia, aquilo tudo, só tem um rio, Jordão. Nós, de cada minuto, estás a andar um bocado, tem rio. Estás a andar um bocado, tem rio. Temos água. Terras aráveis. Temos uma população heterogênea. População heterogênea. E isso é um valor acrescido. É uma riqueza. E somos um país que eu tenho defendido essa teoria, que é muito bom, porque tem povos interiores e povos transfronteiriços. Eu tenho tido muitos debates com meus amigos do sistema, etc. Quiseram nos aldrabar e inventar a teoria um só povo, uma só nação. É aldrabice. Não é verdade. Nós somos um Estado multinacional, de vários povos. E é muito bom que assim seja. Uns interiores, outros transfronteiriços. Isso é uma riqueza. Agora, é preciso transformar a capacidade de transformação disso tudo em factos tangíveis. O petróleo está a baixar, tanto em quantidade dos barris de petróleo diários, como em valor do preço do barril. Portanto, nós temos que meter isso nas cabeças. E com o tempo, temos que perceber que um dia desses o petróleo vai ser já irrelevante. Hoje estão a começar a aparecer os carros elétricos. Tudo é elétrico, tudo é não sei o quê, tudo é não sei o quê. E nós estamos a pensar no petróleo. Daqui a 50, 60, 70 anos, o petróleo não vale mais nada. A Ministra das Finanças disse ontem no Economia Sem Macas do Carlos Rosado de Carvalho, que o Orçamento Geral do Estado tem agora mais receitas não petrolíferas do que petrolíferas. É um bom caminho ou discorda desta apreciação ou desta informação passada? Tenho dúvida, mas obviamente seria um bom percurso. Termos mais receitas não petrolíferas do que petrolíferas, mas tenho dúvida. Tenho dúvida. De qualquer das maneiras, só um parênteses, o nosso Orçamento Geral do Estado é o papel. Em termos de execução anual, nós ficamos aí a 60%, 65% de execução. Aquilo tudo é mentira. Depende das vontades e dos ânimos e das prioridades partidárias. Portanto, isso não me interessa. Agora, uma coisa que eu reconheço... O que é que para já faria diferente em relação a estes caminhos que estão a ser seguidos para a economia? Uma coisa que eu reconheço é que, por iniciativa direta dos angolanos, estamos a começar a ter comida nossa própria. Isso, sim. Mas é o cidadão. As filosofias de governação nem sempre promovem a melhoria da vida do camponês. Nem sempre.
Porque eu defendi sempre a teoria de que é preciso identificar os grandes polos de produção e conectar os polos de produção com os polos de consumo. E eu converso muito com os governantes para tentar lhes ajudar, para ver se chegamos a um ponto em que os produtos básicos não precisamos de importar mais. Como é que em Angola ainda importávamos milho, quando nós éramos exportadores de milho, feijão? Como é possível? Eu estive no Longuembo, aqui na província de Malange, e penso que é o município que mais produz arroz, mas que ainda não vai aos níveis necessários para o consumo solicitado. Portanto, tudo isso tem uma visão que tem que ser diferente. Para nós, quando formos governo em 2027, a priorização, porque do ponto de vista social é preciso realizar o cidadão, são os eixos que eu já disse. As necessidades primárias de sobrevivência: segurança, comida, e para ver comida é preciso produzir, e temos que ser nós a produzir, não é importar. Portanto, essas coisas, petróleo, diamante, isso fica atrás. Primeiro é segurança, comida, água, saúde. Isto resolve as questões de economia? Dá o indicador e o caminho e o percurso. Uhum. Ok. Vamos seguir agora a questões ligadas à Constituição, já que tinha tocado neste aspecto. O que é que o para já muda na Constituição, caso ganhe? Nós precisamos de repensar o país. Como disse, somos um país vasto e heterogêneo. A nossa atual Constituição é excessivamente centralizadora. Excessivamente centralizadora. Eu não acredito, por mais que você seja gênio, uma pessoa decidir mesmo tudo, não é possível. Até a escola do Lungala Guimbo tem que decidir em Luanda. A escola de Cangola tem que decidir. O posto médico de Malange tem que decidir. Isso é impossível. Impossível. Nós precisamos de reformular, mesmo se nós quisermos manter o sistema presidencial. Mas não precisa de ser hiperbólico. Precisamos de diminuir. Tem responsabilidades, mas diminuir. Reequilibrar os poderes presidenciais. A Constituição pode ser presidencial ou semipresidencial. Parlamentar, não acho que estamos preparados para isso. Mas encontrar um equilíbrio de descentralização de poderes. Também temos que repensar. Está mesmo bem assim como estamos? O governo central, todo do mesmo partido. Os governos provinciais, todos do mesmo partido. Os governos municipais, todos do mesmo partido. Comunas, tudo do mesmo partido. E muitos deles, sem vocação patriótica de governação, estão mais preocupados a servirem o partido deles do que outra coisa. É mesmo assim essa hegemonia. Por que é que a Constituição estabelece que em Angola nós devíamos realizar o poder local autárquico? Não se faz por quê? Porque o partido do poder tem noção de que vai perder fortemente. Neste momento, se nós tivéssemos uma Constituição adequada, por exemplo, em Luanda, o partido no poder só ia governar na Kisama. Todos os municípios perdeu. Mas governa todos os municípios onde perdeu. Portanto, nós temos que fazer uma reforma constitucional. Primeiro, que diminua as prerrogativas presidenciais. Segundo, descentralize. E, para mim,
governadores das províncias nomeados, não mais. Não mais. Isto passa Tem que ser governadores eleitos pelo povo. Passa necessariamente Administradores por uma municipais nomeados, não mais. Justiça, passa por uma reforma do setor da justiça também? Não tem nada a ver com a justiça ainda. Estou a falar da administração do Estado. Administrações municipais nomeadas, não mais. O povo que escolhe. O povo que escolhe. A diferença é que um administrador municipal nomeado partidariamente fica mais preocupado em agradar ao partido. Um administrador municipal ou presidente da Câmara Municipal de uma localidade, ele tem que agradar o cidadão, porque é esse que vai lhe votar. Se ele não fizer bem, não é votado outra vez. Está a perceber? Portanto, temos que reformular isso. Há um outro problema que eu defendo. É o nosso modelo do poder legislativo. Nós temos um poder legislativo com o conceito político de representação proporcional partidária mista. Os partidos é que fazem as listas para as províncias e para o círculo. O partido. São os partidos. E aquilo aparece a lista. Nas províncias, os 5 que vêm da lista das províncias, na província nem os conhecem. Só está na lista do partido. Nem os conhecem. E quando ficam deputados cativos dos partidos. É agradar o partido, não é agradar o eleitorado. Temos que repensar isso. E a minha teoria era de evoluirmos para círculos eleitorais uninominais. O que significa que o cidadão diz que quero ser candidato de Dalatando, deputado. Mas ele é que se apresenta. Agora, um partido depois diz que nós apoiamos esse. Mas é a pessoa. É a pessoa. E tem que aparecer como pessoa. E o povo vai lhe ver. Esse é quem é. Fez o quê? O que pipa. Le conhecemos ou não le conhecemos? É o indivíduo. Círculos eleitorais uninominais. Para quê? É que quando esse indivíduo ficar deputado, fica preocupado lá na circunscrição dele, onde ele votaram como pessoa. Tem que defender aquela circunscrição. Porque senão, não passa mais. Agora, no sistema que nós temos de representação proporcional mista, as pessoas não estão preocupadas onde foram votados, supostamente. Porque não são eles. É a lista do partido. Não é? E no Parlamento, não quero saber lá, está lá. O importante é ter disciplina partidária, bajular as entidades do partido. Não faz sentido. Nós temos reformas profundas a fazer nesse país. Muito profundas. Consegue fazer isto em quanto tempo? Tudo o que está aqui a dizer são reformas que levam muito tempo. Qual é o horizonte temporal que dá para estas reformas? A vontade é uma coisa. A execução é outra coisa. O que significa? Nós temos que ter visão. Queremos o quê? Porque ninguém faz uma coisa que ele próprio não acredita. Portanto, temos que acreditar em alguma coisa. E temos que ter visão. Mas em Angola é preciso também as parcerias. Serão necessárias as parcerias. Nós vamos ganhar em 2027 Tenho dúvida se eu vou querer 2 mandatos. Mas tenho certeza que com um mandato eu lanço as sementes, as bases para a transformação do país. Lançar as sementes. Depois venham outros. Mas lançar as sementes da transformação do país. Esse é que é o meu propósito. A prática tem-nos mostrado que muitas vezes quem começa determinado projeto e não termina, este projeto, a pessoa que sucede também não termina, descarta. Não tem receio que isto aconteça, já que quer apenas um mandato? É pena. O país constrói-se
E é preciso sempre valorizar aquilo que já aconteceu e continuarmos, na verdade. O que eu quero transmitir aos angolanos é confiança. Os angolanos confiem no para já. Os angolanos acreditem no para já. Trazemos uma mensagem de fé e de esperança, mas sobretudo de modernidade e positivismo. Quando chegarmos lá, e vamos chegar lá em 2027, pedimos isso, e estamos aqui ainda latando, uma das coisas que temos que fazer é desconstruir a teoria dos espaços eleitorais cativos. A ideia de que o MPLA ganha sempre dilatando. Por quê? E fez o quê aqui? Como é que vivem as pessoas aqui? Aqui dilatando é uma das cidades mal amanhadas deste país. E votam o MPLA por quê? Tem que mudar. Vamos encontrar outras opções. E eu peço ao Kwanza Norte, dilatando, vamos avançar para a mudança. Acreditem e aceitem o Mano Abel. Vamos para as questões políticas, já mesmo nesta parte final. É incontornável falar de questões políticas e a primeira questão que lhe coloco tem que ver com a FPU. Explicações ainda se precisam, daí a questão por qual razão para já não continua na FPU. Há um conceito errado que nos atribui a responsabilidade de termos saído da FPU. Nós não saímos. O que é que aconteceu de facto? Nós não saímos da FPU. O que é que aconteceu de facto? Uma coisa foi em 2022, nós éramos força política de facto, mas não de jure. E por isso foi normal fazer uma FPU no modelo congregação. Significa participamos para ajudar a oposição a evoluir. Participamos. Não éramos força de facto jurídica. E não podíamos exigir ao partido UNITA fazer coligação. Como é que ia fazer coligação com um partido não legal? Não podíamos. Outros podiam. O Bloco Democrático podia ter pedido isso, exigido isso. Não exigiu. Mas agora estamos legalizados. E nós transmitimos diretamente a ideia de que estamos disponíveis e patrioticamente preparados para renovarmos essa visão de abertura, mas numa nova modalidade. Tinha que ser coligação de jure, porque somos partido político. Para além de que o Bloco Democrático, que fez parte da FPU, do ponto de vista legal, já não podia mais concorrer por forma de agregação, senão seria extinto. Extinto. Nós ouvimos do Partido UNITA, depois do seu congresso, a afirmação de que nunca vão fazer coligação. Então, vamos fazer o quê? Agora, nós estamos preparados, porque o nosso congresso também nos deu esse mandato, preparar o para já para concorrer sozinho. E é o que estamos a fazer. E ninguém nos aguenta. Se houver outros partidos interessados em fazer uma coligação com o para já alinha, ou simplesmente alinharia se fosse com a UNITA? O conceito de coligação não é uma coisa assim, mistura esse e aquele, e aquele, e aquele. Não é. Tem visão comum, tem projeto comum, tem vontade comum, não é só junta. É o propósito. Aquele partido, qual é o propósito? Número 1. Depois, mais-valia. Trazem o quê? Trazem o quê para a coligação? É só para acomodar um ou outro ou aquele? Isso não faz sentido. Trabalhem, façam o seu caminho, não desprezamos, nós não desprezamos ninguém, mas não sentimos neste momento que precisamos de andar com alguém.
Não sentimos. Se houver, estamos em 2026, as eleições são em 2027, até lá, mas por enquanto nós estamos a palmilhar, a trabalhar. Força política com maior dinamismo, maior criatividade e iniciativa. Quem nos aguenta, quem não nos aguenta, na conta dele. Há algum partido político no espectro político nacional com o qual o projeto se identifica? Nós somos contactados por muitos partidos políticos. Quais, por exemplo? Não é Quer preciso, avançar nomes? Não é preciso citar. Qual tem sido a resposta do projeto? Por enquanto nós trabalhamos. Eles que trabalhem também. Eles também. Agora, irem à nossa boleia, já não vai acontecer. Falou de questões ligadas a alinhamento. Qual é a ideologia que tem o projeto? O mundo evoluiu. Esse conceito de direita-esquerda é mesmo verdade? É mesmo verdade? Não acredita nisto? Direita-esquerda. O que é direita? O que é esquerda? Qual é a diferença que você vai encontrar entre um governo português que supostamente é de direita e um governo britânico que supostamente é de esquerda? Qual é a diferença? Agora, no nosso contexto, eu não sou protagonista, nem essas coisas de direita, esquerda, não acredito nisso. Agora, tenho convicções e, do ponto de vista político, o mais importante é garantir liberdade. As liberdades, a abertura da sociedade, o pluralismo. Isso é direita ou esquerda? Não sei. Isso não me interessa. Do ponto de vista econômico, eu não acredito na economia de planificação central. Tem que ser livre iniciativa do cidadão, economia de mercado. Isso é que cria riqueza. Que é preciso ter capacidade de criar riqueza. Não é o Estado que cria riqueza, são as pessoas do trabalho do dia a dia. Agora, do ponto de vista social, nós temos que perceber que temos que ainda uma população muito pobre e com dificuldades. E tem que haver uma vocação social para a proteção dessas pessoas com desvantagem. Proteção. É preciso serviços sociais que ajudam, igualdade de oportunidades. As crianças todas têm que ter direito à escola, têm que ter saúde. Isso é esquerda ou direita? Não sei. Doutor Abel não acha que os partidos devem ter uma orientação? Criação de riqueza é economia de mercado. Deixa os cidadãos, cada um fez a empresa dele. Esse fez caminhonagem, aquele fez fazenda, aquele fez empresa de fábrica. Criação de riqueza. Se dizem que é capitalismo ou whatever, não interessa. O importante é a criação de riqueza. Permita-me insistir, doutor Abel, não acredita que os partidos políticos devam ter alguma ideologia? Eu vou lhe perguntar, o MPLA é quê? Bom, eu não devo responder às perguntas, eu devo fazê-las. O MPLA é quê? Eu devo fazer as perguntas. Tinham-nos dito que o MPLA era marxista-leninista. Estamos a perguntar Hoje viraram os maiores gatunos, viraram os maiores gatunos, milionários, não sei o que. É esquerda isso. É esquerda. Esquerda. Que ideologia é essa? Tinham mesmo vocação ideológica de verdade? Eu tenho dúvida. E vão nos aldrabar. São socialistas. Socialistas de quê? As empresas são todas deles, os contratos são deles, tudo é deles. É isso? Eu não entendo. Não entendo isso. Agora, eu prefiro ser pragmático, porque essa coisa esquerda-direita hoje já não é fator essencial na vida. O importante é ter vocação para realizar o cidadão. Isso é que conta. Isso é que conta. Porque aqueles que eram mesmo marxistas-leninistas, agora viraram bilionários, gatunos. Tem ideologia?
tem ideologia. Ok, vamos passar desta questão, vamos seguir só mais esta parte, esta na parte final. O para já tem estado a andar na pessoa do seu líder pelo país. Em termos de agenda, o que é que se vai fazer este ano? O que é que o para já prevê fazer este ano, já que estamos no ano pré-eleitoral? Ganhar as eleições em 2026. O que é que se vai fazer este ano ainda? Ganhar as eleições em 2026. Proximidade com o cidadão. Transmitir a mensagem de esperança e de confiança. Transmitir credibilidade da nossa capacidade e vontade de governação. E é isso que vamos fazer. E o país está à nossa espera. Agora, os outros, o problema é deles. Nós vamos fazer o nosso trabalho. O para já é uma pergunta que eu coloquei no início, mas o Dr. Abel não me respondeu. O para já está implantado já a nível do país todo? O para já, do ponto de vista de facto, tem 6 anos de vida. Está em todo o território nacional. Em todo. Agora, de jure, só temos 1 ano e tal. Só temos 1 ano e tal. Mas, hoje não há dúvida de que somos a força política mais dinâmica. E vamos continuar. É por isso que o nosso slogan: quem não nos aguenta, na conta dele. Muito obrigado. Ok, sou eu quem agradeço. Obrigado por ter vindo aqui a estes espaços. Estivemos à conversa com o Dr. Abel Chivucovuco, presidente do para já Servir Angola. Foi a especial informação aqui na Eclésia Ndalatando. Boa tarde, nós voltamos em outra oportunidade. Até já.